Imagina um país que saiu da miséria extrema para se tornar uma das maiores potências do mundo. Um lugar que hoje lidera a tecnologia, constrói cidades em semanas, manda foguete para o espaço e ainda desafia os Estados Unidos pelo topo do mundo. Esse país existe e o nome dele é China. Mas por trás de todo esse poder, por trás da força militar, dos avanços tecnológicos, existe um problema. Um problema terrível, mas silencioso, que cresce ano após ano. A juventude chinesa, que deveria estar vivendo o auge da prosperidade, está vivendo desiludida, frustrada e triste. Muito triste. Mesmo com formações incríveis, eles não conseguem empregos e não conseguem viver de forma decente. O que levou milhões de jovens chineses a desistirem de tudo, abandonarem seus sonhos e simplesmente deixar apodrecer. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores paradoxos de todos os tempos. Como que a China se tornou uma potência global e ao mesmo tempo o país mais triste do mundo. Para entender como que a China chegou até aqui, a gente precisa voltar algumas décadas no tempo. Nos anos 70, a China era um país quebrado, literalmente. Estava saindo de décadas de fome, repressão, isolamento político. A revolução cultural tinha deixado um rastro de destruição, tanto na economia quanto nas pessoas também. Só que aí veio um nome que mudou tudo: Deng Xiaoping. Deng não era um líder muito carismático. Ele não fazia discursos bonitos, mas ele tinha uma ideia bem clara. Se a China quisesse sobreviver, ela teria que abrir mão da pureza ideológica e começar a jogar o jogo do capitalismo. E foi exatamente isso que ele fez. De forma lenta, controlada e muito eficiente, a China começou a se transformar. Zonas econômicas especiais foram criadas, o investimento estrangeiro começou a entrar no país e milhões de camponeses foram jogados nas fábricas. Em poucos anos, o país se tornou a fábrica do mundo. Roupas, brinquedos, eletrônicos, tudo com aquela etiquetazinha do Made in China. E o milagre simplesmente aconteceu. Cidades inteiras surgiram do nada. Milhões de pessoas foram tiradas da pobreza extrema. A economia cresceu como nunca antes na história da humanidade. A China finalmente se tornou uma potência. Mas esse milagre teve um preço. Um preço que até hoje quem está pagando é o povo chinês. E esse preço não é barato, porque esse crescimento foi feito à base de sacrifício humano. Trabalhadores explorados, direitos mínimos ignorados, censura total, vigilância constante. A liberdade foi trocada por estabilidade. O debate, que até existia até algum tempo atrás, foi trocado por silêncio. E o bem-estar foi trocado por produtividade. Tudo isso para dar vida ao grande sonho chinês. E esse sonho, que no começo parecia uma esperança para os chineses, hoje em dia para muita gente se tornou um pesadelo. A geração sem futuro. Agora imagina você crescer ouvindo que você faz parte da maior potência do século XXI, que o seu país é o centro do mundo, que o futuro do planeta pertence à China e a você, que é um jovem chinês. Só que aí você estuda a vida inteira, entra na universidade, faz tudo certo e quando você se forma, você descobre que não tem lugar nenhum para você. Nenhuma vaga, nenhuma oportunidade real. Só portas fechadas, salários miseráveis e um sistema que te culpa por você não ser competitivo o suficiente. Esse é o retrato da juventude chinesa hoje em dia. Uma geração que cresceu com promessas grandiosas, mas que hoje em dia enfrenta o maior desemprego juvenil da história moderna do país. Em 2023, os números oficiais mostravam que mais de 21% dos jovens chineses estavam desempregados. Mas essa situação estava tão vergonhosa que o governo simplesmente parou de divulgar os dados. Ele sumiu com as estatísticas. Primeiro eles cortaram da conta quem não está procurando um trabalho. Ou seja, milhões de jovens foram apagados dessa equação. A mensagem é bem clara. Se você não se encaixa nesse sistema, você não existe. E isso daqui tem um impacto muito grande.
Porque o jovem chinês de hoje em dia não é uma pessoa ignorante. Ele sabe o que está acontecendo. Ele cresceu com acesso à internet, mesmo que censurada, e ele vê como que é a vida fora da bolha vermelha. E isso só piora a sensação de frustração. Eles foram educados para vencer na vida, mas vivem num sistema que já está lotado, saturado, e que não tem espaço para mais ninguém. E é no meio disso tudo que surge uma ideia quase filosófica de que talvez não vale mais a pena lutar. E essa ideia tem um nome. Ela se chama Bailan. Enquanto o governo insiste que os jovens devem se esforçar cada vez mais, trabalhar mais, competir mais, uma nova filosofia surge das sombras, o Bailan. Na China atual, muita gente jovem simplesmente parou de tentar, parou de correr atrás, de se importar. E o nome disso é justamente Bailan. É um termo que significa deixar apodrecer, o famoso largar de mão. Só que isso daqui não é só uma frase ou só uma moda, é tipo um movimento realmente grande. Uma geração inteira que cresceu sendo ensinada a se matar de estudar, matar de trabalhar, e quando chega lá não tem nada. E eles ficam desempregados, mesmo qualificados, estão descartados do mercado de trabalho. São pessoas que vivem esgotadas, que são quase invisíveis. Eles viram que mesmo fazendo tudo certo, o sistema continua esmagando eles. Então eles decidiram parar de jogar. E é justamente aqui que eles param. Recusam empregos abusivos, recusam casamento, filhos, imóveis, o modelo tradicional de vida chinesa. E em vez disso, eles buscam o mínimo, uma vida simples, quase que invisível, com trabalhos temporários, vivendo com os pais, gastando pouco, sem sonhar muito alto. É como se fosse sobreviver sem se matar tentando. É aquele cara que recusa o emprego em uma grande empresa, porque ele sabe que vai viver no escritório 14 horas por dia. É aquele estudante que nem pensa mais em casar, ter filhos, ou até mesmo comprar uma casa. Eles não querem competir, não querem vencer. Eles só querem viver, do modo mais básico possível. Isso se tornou uma forma de resistência, porque se você protesta de verdade, você vai preso. Se você faz reclamações na internet, você pode ser censurado. Mas se você só some, não participa mais, o sistema perde força. E isso assusta. O governo detesta o Bailan, porque para um regime que se alimenta de produtividade, de meta, de crescimento constante, uma geração inteira dizendo que não quer participar disso é uma ameaça real. Eles já tentaram censurar vídeos, bloquear termos em redes sociais, educar os jovens para serem mais patrióticos, mas parece que nada disso adianta. O Bailan não é só um termo, é uma consequência. É o resultado de um país que exige tudo, mas entrega pouco. E quanto mais eles pressionam, mais pessoas desistem, mais gente acaba largando, e mais gente apodrece por escolha. O Bailan é justamente um reflexo desse cansaço coletivo, do esgotamento total, da visão de que o sacrifício não vale mais a pena. A promessa do sonho chinês, no fim, era só uma promessa para manter todo mundo obediente. Mas será que a vida desses jovens é tão ruim assim? Não é possível que um país tão desenvolvido e tão maravilhoso, tão perfeito como está nas propagandas do governo, tenha uma qualidade de vida tão ruim para os seus jovens. E bom, a China é um país desenvolvido, mas a gente precisa falar sobre uma das piores partes disso: a cultura do 996. Na China existe uma sigla que define o estilo de vida de milhões de trabalhadores: 996. Significa trabalhar das 9 da manhã até as 9 da noite, 3 dias por semana. É isso, não é uma piada, não é exagero. Essa é a rotina oficial de muitas empresas de tecnologia, como a Alibaba, a Huawei, a Tencent, e até mesmo de startups pequenas que mal têm estrutura, mas já cobram esse ritmo como se fosse normal. Você entra jovem, cheio de sonhos, e em pouco tempo se torna uma máquina de trabalho. E o pior é que tudo isso é vendido como meritocracia, como o caminho para o sucesso, como se esse cansaço todo fosse um troféu para você. O próprio Jack Ma, o fundador da Alibaba, chegou a dizer que o 996 é uma bênção, e os jovens deveriam se sentir sortudos por poderem se sacrificar pelo país. Só que essa bênção, para mim, tem outro nome, que é exploração.
Porque por trás desse discurso bonito tem uma realidade muito feia. Milhares de jovens colapsando de exaustão. Tem gente dormindo no escritório, tendo burnout aos 25, 26 anos. Tem casos de morte por excesso de trabalho. E isso são coisas que já se tornaram comuns. E quando alguém questiona, a resposta geralmente é a mesma. Tem uma fila de gente querendo essa vaga. Ou seja, aceite ou então seja substituído. Mas a verdade é que esse sistema não é sustentável. Não tem como viver nesse ritmo. Nem fisicamente, nem emocionalmente. Muita gente trabalha tanto que não tem nem energia para pensar na própria vida. É só trabalho, correria, produção. E nesse cenário, o Bailan começa a fazer mais sentido. Porque entre trabalhar até morrer e não fazer nada, muita gente escolhe não fazer nada. Mas se você acha que o maior problema na vida desses jovens é o trabalho, espera até ver o que acontece quando eles tentam reclamar. Porque na China, falar mal é perigoso. Reclamar pode ser arriscado. Pensar diferente pode te colocar na mira do Estado. O país tem uma das maiores máquinas de censura digital do planeta. Palavras bloqueadas, vídeos apagados, contas sumindo sem explicação. Plataformas como o WeChat e a Weibo são vigiadas de perto, com filtros automáticos que removem postagens em segundos. Isso não é teoria, isso é prática. Em dezembro de 2022, um morador de Xangai foi detido após usar o Twitter via VPN. Já tiveram pessoas que foram presas por reclamar da polícia e do governo nas redes sociais, tanto em redes sociais estrangeiras quanto em redes sociais chinesas. Em novembro de 2022, quando a gente estava tendo aqueles problemas lá e deixou a gente em casa, aconteceram muitos protestos na China. Mas depois que eles pararam, todos os vídeos, posts foram apagados da internet. Inclusive o cineasta Chen Pilin, que documentou essas manifestações, foi detido e acusado de incitar distúrbios. Então digamos que o governo não gosta muito de desobediência civil, como eles gostam de chamar. A China também lidera o mundo em vigilância pública com reconhecimento facial. Em cidades como Shenzhen e Xangai, milhões de câmeras acompanham cada movimento das pessoas. Isso daqui não é só segurança, é controle também. Em regiões mais sensíveis como Xinjiang, isso daqui pode ser ainda pior. Tem cidadãos que são monitorados até por aplicativos instalados à força no seu celular. Isso está amplamente documentado. Mas sobre o famoso crédito social chinês, e você está esperando que eu fale sobre isso, ele existe, mas não do jeito que as pessoas imaginam ou divulgam aqui no Ocidente. Não é um placar único com uma nota para cada cidadão, como se fosse um episódio de Black Mirror. Mas existem sim bancos de dados do governo e até do judiciário que listam cidadãos não confiáveis, por exemplo. Pessoas que não pagaram dívidas ou cometeram fraudes, coisas desse tipo. E essas pessoas sim enfrentam punições reais. Não podem comprar passagens de avião ou de trem, são impedidas de acessar crédito, têm o rosto exibido em telas públicas como uma forma de humilhação. E esse sistema ele é muito fragmentado, isso varia de lugar para lugar, mas podemos dizer que o medo é o mesmo. O medo de ser punido por não se comportar corretamente. E a juventude cresce nesse clima. Numa sociedade onde expressar dor, dúvida ou revolta pode acabar bem mal para você. Então muitos só se calam. Eles não podem protestar, não podem buscar ajuda. E muitas vezes nem conseguem entender por que eles se sentem tão sufocados. Eu sei que muitos fãs de China vão dizer sim, mas eles podem criticar, podem falar mal do governo, mas depende do que é falar mal do governo. Então tudo está dentro de uma interpretação do próprio governo. Não existe liberdade real nesse cenário. É como viver num quarto sem ar, onde todo mundo respira baixinho para não chamar atenção. E quando você junta tudo isso, o 996, o desemprego, o Bailan,
a vigilância, a censura. O resultado disso é um só: uma geração inteira que só queria viver, mas foi ensinada a se calar, produzir e obedecer. A China venceu no papel. Ela construiu cidades inteiras do zero, criou os maiores arranha-céus do planeta, virou um sinônimo de avanço tecnológico, força econômica, domínio global, um país que parece um sucesso. Mas por dentro, algo está quebrado, a liberdade sumiu, o descanso virou um luxo. O direito de sonhar foi engolido pelo dever de obedecer, o dever de ser útil para a sociedade. Milhões de pessoas vivem em apartamentos minúsculos, cercados por concreto e câmeras. Eles trabalham até colapsar. E tudo isso em nome de um futuro melhor que nunca chega. O chamado sonho chinês acabou se tornando um pesadelo coletivo. A juventude chinesa cresceu acreditando que fazia parte de algo muito grande. Mas agora, eles olharem um pouco ao redor, talvez eles só vejam cobrança, vigilância, silêncio e até tristeza. Deveriam ser filhos de uma potência, mas hoje em dia vivem como prisioneiros do progresso. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Eu sei que vai ter bastante discussão, tem muita gente que é fã da China, que defende o país com unhas e dentes. Eu gosto muito da China. Eu sei que essa situação não acontece só na China. Eu sei que os Estados Unidos também fazem propaganda, e outros países também fazem propaganda, escondem seus problemas, e eu sinceramente não tô aqui pra falar isso. Esse vídeo é sobre a China. Eu espero que vocês entendam isso. A maioria não vai entender, mas eu espero que você seja uma pessoa inteligente e entenda isso. Comenta aí embaixo o que você pensa. A gente vai continuar essa discussão aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você quer conhecer um bairro proibido de Tóquio, onde as pessoas somem sem deixar rastro, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e vem assistir. Imagina você acordar todo dia, trabalhar 10, 12 horas, voltar para casa muito cansado e no final do mês olhar para o extrato bancário e perceber que você tá no zero. Ou pior, você tá devendo ainda. Não porque você gastou um monte ou porque você é irresponsável, mas porque simplesmente viver ficou caro demais. Essa daqui é a realidade de milhões de jovens chineses nas grandes cidades. Enquanto a China cresce como uma grande potência mundial, com prédios enormes, uma tecnologia incrível, uma economia que é vista como exemplo para o mundo, tem uma geração inteira se afogando, trabalhando sem parar, sonhando cada vez menos e desistindo aos poucos. A vitrine da China mostra progresso, modernidade, futuro, só que por trás dela tem pessoas se quebrando. E o pior, ninguém fala sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre como é realmente viver em grandes cidades como Pequim, Xangai, Shenzhen e sobre como essas cidades brilhantes se tornam armadilhas econômicas. Nesse vídeo você vai conhecer como que uma geração inteira está desistindo dos próprios sonhos só para conseguir sobreviver. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. Vamos começar pelo básico. Onde morar? E isso aqui já é um grande problema. Os preços de imóveis nas grandes cidades chinesas estão entre os mais absurdos do mundo. Em Shenzhen, por exemplo, o preço do metro quadrado pode passar fácil dos 10, 15 mil dólares. Para você ter uma ideia, um apartamento pequeno, de uns 40, 50 metros quadrados, num lugar que seja minimamente decente, pode custar facilmente mais de $500 mil. E isso daqui não são mansões, uma cobertura, um lugar chique. A gente está falando de um apartamento comum, bem básico e muitas vezes longe dos centros. O tipo de lugar que em qualquer outro país seria acessível para uma classe média. Agora, se você pegar o salário médio de um jovem recém-formado em Xangai, algo em torno de 1.500 a 2.000 dólares por mês, se tiver muita sorte, faz a conta aí. Trabalhando sem parar, guardando cada centavo, sem gastar com absolutamente nada, essa pessoa levaria décadas, tipo 20, 30 anos, só para conseguir juntar a entrada de um apartamento. Isso se os preços não subirem mais, que eles sempre sobem. Então comprar uma casa própria nessas grandes cidades da China deixou de ser um objetivo muito realista. Os pais dessa geração compraram apartamentos, construíram patrimônio, mas para os filhos
é bem impossível. O mercado imobiliário simplesmente fechou essa porta. E tem outro detalhe aqui que eu considero bastante cruel. Na cultura chinesa, ter uma casa própria ainda é visto como um pré-requisito para casar, para ser levado a sério, para ser considerado um adulto de verdade, digamos assim. Muitas famílias de noivas exigem que o rapaz tenha um apartamento antes do casamento. Então não ter uma casa não é só uma questão financeira, é uma questão que chega a ser social, de dignidade mesmo. Imagina a pressão em cima de você. Você trabalha muito, se mata de estudar, consegue um bom emprego e mesmo assim, provavelmente você não vai alcançar algo que a geração anterior considera uma coisa básica. Não é um luxo, tá? É simplesmente ter uma casa para chamar de sua. E isso se tornou privilégio nesses lugares. Beleza, Simon. Então, se comprar é impossível, a solução é alugar. Não dá para fazer isso também. O aluguel também virou um problema. Em Pequim, em Xangai, em qualquer uma dessas grandes cidades, um aluguel de um apartamento minimamente decente pode consumir tranquilamente 50%, 60% do salário de alguém. E a gente está falando novamente de apartamentos bem pequenos e algumas vezes até compartilhadas com outras pessoas. Tem jovem que divide apartamento com 4, 5 pessoas que nunca nem viu na vida. Cada um trancado no seu quartinho minúsculo, mas usando banheiro e cozinha num sistema de revezamento. A privacidade não é uma coisa muito possível aqui. Conforto, muito menos. Mas é o que você consegue pagar. E esse aqui é um dilema bem complicado. Morar perto do trabalho e gastar metade do salário com aluguel, ou morar longe, num subúrbio mais barato, numa região que não é tão cara, e gastar 3 a 4 horas por dia só no transporte. Não existe um meio termo. As áreas centrais onde estão os empregos são muito caras. As áreas baratas ficam muito longe desses lugares. Então ou você sacrifica o seu dinheiro, ou você sacrifica o seu tempo. E veja bem, nem todo mundo tem um salário bom. A China cresceu muito nas últimas décadas. Virou uma potência econômica, a segunda maior economia do mundo. Mas os salários dos jovens não acompanharam esse crescimento. É claro, se você for comparar com 20, 30 anos atrás, as coisas melhoraram demais. Mas comparando com o custo de vida atual, eles ficaram para trás. Os preços de moradia explodiram, como eu falei, os custos de transporte, alimentação, educação, tudo isso subiu. Mas os salários, eles cresceram devagar. Dá para dizer até que são insuficientes. E existe outro problema bem maior, a competição. A real é que tem muita gente qualificada disputando as mesmas vagas. Todo ano saem milhões de universitários prontos para o mercado de trabalho. Isso significa que as empresas podem pagar menos, porque sempre vai ter alguém disposto a aceitar menos para conseguir a vaga. Você estudou 4, até 6 anos numa boa universidade? Legal. Mas tem outros 1000 como você competindo pela mesma posição. Então aceita esse salário baixo aí ou a gente vai contratar outra pessoa. É assim que funciona. E muitas vezes a pessoa aceita. Ela trabalha 10, 12 horas por dia, muitas vezes com o famoso 996. Algumas horas extras não são pagas, muita pressão por parte da empresa, metas que são quase impossíveis. Tudo isso para você ganhar um salário medíocre que mal cobre as suas contas básicas. Trabalhar mais na China já não significa ganhar mais ou ganhar melhor. Significa apenas sobreviver um pouco mais. E quando você percebe que, por mais que você se esforce, trabalhe muito, você nunca vai sair do lugar, o cansaço chega. Vem o desânimo também. A vontade de desistir dessas pessoas só cresce. Eu sei que você entende o quão ruim é você trabalhar um mês inteiro e o seu dinheiro não render quase nada porque tá tudo muito caro. Você precisa trocar de celular, mas não consegue devido ao preço. Quer comprar uma roupa legal, mas também não consegue. E você não encontra promoções boas onde você vive. Mas calma, existem algumas soluções bem fáceis e hoje eu posso te ajudar com isso. Eu apresento a você o Rota Promoções, nosso grupo de WhatsApp, onde eu mesmo, junto da minha equipe, estou o dia inteiro postando as melhores ofertas, descontos, cupons e promoções para você economizar muita grana na hora de comprar qualquer produto na internet. Desde roupas, eletrônicos, sapatos, brinquedos, coisas para sua casa também, tudo. A gente está procurando o dia todo as melhores ofertas do dia e postando aqui no grupo, para você garantir que o seu dinheiro vai ser bem gasto e que você vai gastar o mínimo possível. E o melhor de tudo é que você pode entrar nesse grupo agora mesmo, de graça. Não custa literalmente nada para você.
Eu gosto muito de comprar na internet e economizar dinheiro também, como qualquer pessoa. E eu ainda posso, de quebra, ajudar vocês também. Então escaneia o QR Code aqui com a câmera do seu celular, ou clica aqui no link da descrição, no comentário fixado. Eu vou deixar aqui em todos os lugares. E vem fazer parte do nosso grupo aí. Existe outra conta que esses jovens estão pagando, que não é paga com dinheiro, mas que custa caro do mesmo jeito. E é o tempo, energia, a vida deles. As grandes cidades chinesas são gigantescas. O trânsito é muito pesado, muito caótico. O metrô vive lotado, principalmente em horários de pico. Tem gente que passa 4 até mais horas por dia indo e voltando do trabalho. Você pega metrô lotado, fica espremido por 1 hora, trabalha o dia todo, muitas vezes até tarde, e volta naquele mesmo metrô lotado para chegar em casa tarde, tomar um banho, comer alguma coisa, dormir, e no dia seguinte tudo se repete. Onde que fica o tempo para viver, para encontrar amigos, para ter hobbies, namorar, ou simplesmente descansar, existir? Não sobra tempo para isso. E o desgaste, ele não é só físico, ele é mental, é emocional também. Você sempre tá cansado, sempre tá correndo, atrasado, e mesmo assim, no final do mês, parece que o dinheiro não sobra. O preço de viver nessas cidades não é só financeiro, é um preço quase existencial. As pessoas vão perdendo a si mesmas no processo. Elas são só peças de uma grande engrenagem que nunca para. E como se não bastasse tudo isso, você ainda tem a pressão social de manter as aparências. Porque na China, principalmente nas grandes cidades, a imagem que você passa para as pessoas importa muito. Você precisa se vestir bem, ter um celular diferente, frequentar lugares minimamente apresentáveis. Tudo isso é uma questão de status, de sucesso, talvez até de dignidade. Se você aparece de roupa velha, com um celular quebrado, sem nunca sair para comer fora, as pessoas podem te julgar. Elas vão achar que você não está se esforçando, que você é desleixado, que você fracassou. Então, mesmo quem está apertado financeiramente, muitos jovens, inclusive, que não conseguem nem pagar as contas direito, acabam gastando com essas coisas, mesmo que isso signifique comer macarrão instantâneo o resto do mês, só para não parecer fracassado, para não admitir que a vida tá complicada. Então você tem um ciclo vicioso, é todo mundo fingindo que tá tudo bem, ninguém admite que tá mal, e então você acha a cada dia que você é a única pessoa que tá sofrendo e que não consegue acompanhar as outras, quando na verdade a maioria tá no mesmo barco. E aqui tem um ponto muito crítico: ter filhos nessa situação. Antigamente na China, era esperado que você tenha filhos. Era uma coisa natural, parte da vida adulta. Mas hoje em dia isso é visto como um risco financeiro, como algo até impossível de bancar para algumas pessoas. Criar um filho numa grande cidade chinesa custa uma fortuna. Educação de qualidade é caríssima, e tudo isso é visto como necessidade para a criança ter alguma chance no futuro. E os pais sabem que se eles não investirem muito nisso, o filho vai ficar para trás na competição gigantesca que é a vida nessas cidades. Também tem a questão da moradia, como eu falei. Família com filho precisa de um apartamento maior. E apartamento maior significa mais caro. Nesse caso, bem mais caro. Talvez dívidas por décadas. Então muitos jovens acabam desistindo da ideia, ou adiando ela indefinidamente. E isso daqui tem consequências muito graves. A taxa de natalidade na China despencou. O país está envelhecendo muito rápido. O governo até tenta incentivar as pessoas a terem filhos, mas sem resolver os problemas estruturais, como moradia cara, salários baixos, custo de vida muito alto. Então não adianta muita coisa, não. E aqui a gente chega no resultado final de tudo isso: a desistência. Existem movimentos de jovens que desistiram crescendo na China. Um deles é o famoso Tangping, que significa deitar plano. É basicamente quando eles param de competir, param de correr atrás do sucesso, param de se matar de trabalhar por algo que eles acreditam que nunca vão alcançar. Eles escolhem viver de forma mais simples, com o mínimo, sem ambições muito grandes. Isso daqui não é por preguiça, é mais uma questão de exaustão. Muitos estão voltando para cidades menores, para o interior, onde a vida é mais barata e o ritmo é bem mais lento. Aceitam ganhar menos, ter menos oportunidades, mas em troca eles têm mais qualidade de vida, têm mais tempo, mais paz também.
Alguns simplesmente desistem da ideia de vencer na vida. Eles só trabalham o suficiente para sobreviver e ponto final. Eles ficam lá existindo um dia após o outro. A promessa era: trabalhe duro, estude muito, se esforce e você com certeza vai conseguir. Mas essa promessa foi quebrada. A geração atual trabalha tanto, ou até mais do que a anterior, mas consegue muito menos. E quando você percebe que esse jogo não tem um vencedor, não importa o quanto você se esforce nesse caso, muitas vezes a vontade de jogar o jogo desaparece. A China é uma potência gigantesca? Com certeza. As cidades são impressionantes, só que essa vitrine bonitinha esconde uma realidade muito cruel. Esconde milhões de jovens exaustos, endividados, sem esperança de vida. Uma geração que foi prometida um futuro brilhante, mas só recebeu contas que eles nem conseguem pagar. Esconde o custo humano gigantesco por trás do crescimento econômico. Morar nessas cidades é sinônimo de uma luta constante. O país continua crescendo nos números, nas estatísticas globais, mas as pessoas estão cada vez mais quebradas. Desenvolvimento econômico sem qualidade de vida não deveria ser considerado sucesso realmente. E uma hora a conta vai chegar. E ela já tá chegando, na verdade. Mas e aí? O que você acha disso? Você conhecia essa realidade aí por trás das grandes cidades chinesas? Já tinha parado para pensar sobre o assunto? Deixa aqui nos comentários aí, eu quero saber a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal. Tem vários outros conteúdos aqui aparecendo na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Você acorda de manhã com o seu pijama do Homem-Aranha num dia ensolarado e vê que o Coelho da Páscoa foi generoso com você esse ano. Ele te deu 10 ovos grandes de chocolate. Você tá extremamente feliz e abraça o coelhinho e diz que vai comer todo o chocolate de uma vez. De repente, uma onda de consciência toma o seu corpo. Você assistiu esse vídeo e sabe que comer chocolate demais pode ser letal, porque ele tem uma substância chamada teobromina, que pode matar se você comer demais. Aí você chama a polícia, porque percebe que tem um cara aleatório vestido de coelho dentro da sua casa. Você já imaginou estar no meio de uma prova e perceber que todas as perguntas são sobre a sua vida, coisas que só você deveria saber? Aí você olha em volta e descobre que não está mais na sua sala, e aquelas pessoas não são seus colegas. Se isso acontecer, siga as regras. Regra 1. Se a pergunta 7 citar o nome do seu primo ou do seu primeiro animal de estimação, responda errado de propósito. Se acertar, vai lembrar de coisas que deveriam continuar esquecidas. Regra 2. Se ouvir alguém chorando atrás de você, não olhe. Ela também está respondendo perguntas sobre você e não está chorando de verdade. Regra 3. Quando chegar na questão sobre o seu maior medo, olhe para o teto. Se só uma lâmpada estiver acesa, diga a verdade. Se houver mais de 4, minta. Regra 4. Se aparecer a pergunta, quantas pessoas estão na sala? Conte devagar. Se faltar alguém, então você já perdeu. Boa sorte, porque só um aluno pode sair vivo dessa prova. Chegou, Jesus, ele chegou! Eu tô no céu! Claro que você tá no céu! Meu Deus, graças que a maravilha Deus. você! Ai, olha, eu fiz tudo certinho. O senhor viu que eu fui assim, impecável. Impressionante, você cumpriu tudo como tinha que ser feito. Eu fiquei, olha, a gente tava na expectativa de você chegar aqui. Ah, eu também. E vem cá, cadê todo mundo? Ih, aí tá todo mundo aí, ó. Na verdade, o que aconteceu é que seguir a Bíblia, como é de fato tudo certinho ali, é muito difícil. Então só tem 2 pessoas que conseguiram fazer isso até hoje, que foi você e Dona Ismênia. Dona Ismênia! Quê? É, a Dona Ismênia tá aqui desde a Idade Média. Que loucura, E aí, esse tempo que não firma, uma hora faz sol, outra hora chove. Pois é, Dona Ismênia, pois é, mas vai dar tudo certo. Agora fica aqui com ele então, e aí agora eu vou voltar lá pra fazer minhas coisas que estão paradas desde que ela chegou. Tá bom, é isso aqui, sabe, gente, eu vou fazer. Agora não tem mais nada, agora é existir, viver a vida. Onde eu vou morar? Sabe? Não tem morar, né? Na verdade, assim, não tem dormir, beber, comer, é o céu. Agora você só tem que existir na eternidade com a Dona Ismênia.
Você lembra tanto meu neto Geraldo. Ele morreu tão moço. Vamos lá. E de repente eu vou com você, que você me mostra as coisas, eu já vou me acostumando. Cara, aqui é tudo igual. É tudo branco e infinito. Então assim, viu 1, viu 2, tá tudo visto. Tá, mas e aí? Aí eu fico aqui então. Pode ficar parado. Se quiser andar, pode, mas não vai dar em lugar nenhum. Porque eu posso também ficar te ajudando. Ih, precisa não, Jesus tá resolvendo tudo. Foi uma mão na roda pra mim. Tá bom? Se eu quiser falar com o senhor... Pode falar que eu ouço. Da onde você estiver, eu ouço. Tá aqui, quero ver falar com a dona Ismeira do lado. Essas mulheres agora são muito oferecidas. Elas usam uma saia muito curta. Tá, eu acho que eu quero descer. Não dá pra descer, que aqui é céu em cima, então tem que ficar aqui. Deixa eu te falar, eu só fiquei aqui com ela esse tempo todo porque ela, tadinha, fica perdidinha, fica zureta. Cai de costa, não levanta, fica que nem um besourinho com as patinhas pra cima. Tá, só pra eu saber mesmo, assim, vai chegar mais alguém? Então, vai. É porque assim, a Terra tem 6.000 anos, né? E até agora só chegou vocês dois. Que vai chegar alguém, vai chegar. Mas eu não posso te precisar quando vai chegar. Mas passa rápido. Tem Wi-Fi aqui, pelo menos? Pega muito mal. Tá bom. Olha, eu vou te mostrar o Bernie que me matou. E eu já vi um negócio assim mesmo cabeçudo. Beijo, tchau. Olha. Rubens. Eu? Bem-vindo ao céu. Eu sou Deus. Vim lhe receber pessoalmente, meu menino. Meu Deus, isso é maravilhoso. Esse Não é? lugar é É a incrível. Todo lugar que eu eternidade. olho tem coisa. E olha que você ainda não viu nada, hein? Tá só começando. Eu vou chamar um amigo meu que vai te apresentar tudo, te introduzir no céu. Ah, eu quero Pra conhecer. saber o funcionamento. Adolf, dá um pulo aqui. Adolf, você quer o Rubens, e o Rubens acabou de chegar. Então ele quer conhecer, lembra que você já esteve nessa posição, ele quer conhecer todos os recantos, né? Como é que funcionam as regras, essa coisa pra você saber o convívio. Não, desculpa. O nome dele é Hitler. Sim, Adolf Hitler. Ele tá aqui no céu. Sim, tá no céu. Porque assim, não sei se o senhor sabe, mas ele foi um ser humano horroroso, sabe? Fez várias coisas muito escrotas. Eu tô entendendo, tá? Aqui não tem uma língua, todo mundo entende todo mundo. Mas o Rubens tem a razão dele. Você não foi um cara legal. Foi legal? Não foi. Fez coisa ruim? Fez coisa ruim. Deixa eu explicar. Então, assim, eu sei que ele foi um dos piores seres humanos, um monstro, um ser desprezível. Mas olha só, ele era católico. E na hora da morte pediu perdão. E eu, benevolente como sou eu, então eu perdoei. Você também não fez um monte de coisa errada? Super, Não pediu perdão? Fiz perdão. E eu não perdoei, não tá aqui agora? Não tô dizendo que não. Assim, super. Mas assim, proporcionalmente, assim, eu. Mas Deus não dá cruz suficiente. Você não sabe o ditado, mas não tem importância. É isso aí. Beleza. Queria
encontrar minha mãe. Eu Ah, tô cheio de vamos saudade ver da quem minha tá mãe. aqui pra te esperar. Inês no show dos Santos, uma baixinha assim, que gargalhada tá- boa. Ela foi mais pro inferno mesmo. Assim. Não, porque ela é super católica. Mas ela diz deve... que ela comeu crustáceos durante a vida. Não pode? Não, tá lá no Velho Testamento, não pode. Não, assim, sério mesmo, porque ela é uma pessoa que só fez o Ela era bem. o máximo. Eu torci muito por ela, mas cada lagostinho que ela comia era uma facada que eu recebi, regra é regra. Então, tá. Meu pai. Vamos ver Seu meu pai, vamos ver pai. Carlos, o show de Santos. Inferno. Meu pai tá no inferno. Mas tá no inferno também. Tá aqui, ó. Falou o nome de Deus em vão algumas vezes e trabalhou em dia santo. Mas eu 12 filhos, né? Então o que gente? eu Como posso ele- fazer, meu amor? Aí é que tá lá escrito no Velho Testamento. Tá lá dizendo o que pode e o que não pode. A pessoa, você leva, a pessoa segue a risca o que tem. Não, eu sei, mas é porque eu achei que isso na vida tem uma interpretação, sabe? Que era uma coisa que a gente podia Não tem interpretação. dialogar. Falar assim, isso aqui é branco. A interpretação de que é branco, tá lá. Eu não acordei Moisés, Abraão no meio do nada pra dar interpretação. Aí eu mandava a história dos 3 porquinhos. Tá lá dizendo, aquilo ali tem que ser seguido à risca como é. Tá? Então, assim, vamos partir aí pros famosos. São as boas famosas. Boa. Sei lá, Gandhi, cadê Gandhi? Ele era hindu, né? Aí não... Martin Luther King. Protestante. João Paulo II. João Paulo II tem que estar Aqui aqui. tem muito pouca gente. Eu vou te dizer que aqui é um petit comitézinho. Então, eu acho que eu conheço ninguém aqui. Vamos ver aqui da tua família? Deve ter alguém aqui. Aqui, ó. Tem um tio avô teu, Haroldo. Não, molestou quando era pequeno. Poxa, mas é que ele se arrependeu. Não, eu Pediu mostro. perdão. Não, pra você. Pra mim, ele perdeu. Só acho assim que ele Eu não acho desculpa. que é você saber perdoar também. Tô começando a achar. Talvez alguém tenha que dar um pulinho no purgatório pra. Não. Enfim, vamos ver o que acontece. Lembrei. É uma figura histórica que você vai amar. Quem? Adolfo, chama Mussolini pra gente. Ele é hilário. Rubens? Não tá me reconhecendo não, cara? Sou eu, pô, técnico da NET, que marcava de lá na sua casa e nunca ia. Cláudio, né? Isso, pô. Tava falando de você agora com um guarda de trânsito, amigo meu, o Lauro, sabe quem é? Não sei quem é, não. Pô, rebocou seu carro umas 4 vezes, cara. A mulher dele trabalha naquele cartório lá que você abriu sua firma. Isso é muito bom ter você aqui, cara. Ai, ai. Isso aí.